Olá pessoal, eu sou o professor Jardel, professor de matemática e de geometria, e na aula de hoje nós vamos falar sobre diagonais de um polígono. Antes, vamos só relembrar o que é polígono. Na imagem está representada parte do mapa de uma cidade. Observando a representação, podemos notar que os quarteirões lembram formas geométricas planas. Em algumas dessas formas, o contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então vejam bem, está destacado e sublinhado. O contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Tenho três condições: contorno fechado, formado por segmentos de reta que não se cruzam. Na geometria, classificamos as figuras geométricas planas que apresentam essas características como polígonos. As formas geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam, são chamados polígonos. Trouxe aqui 6 figuras. Vamos analisar e verificar se elas obedecem às 3 condições que precisam para ser polígonos. Figura da letra A. Logo de cara eu observo que é um contorno aberto. Então já posso descartar que para ser polígono tem que ser um contorno fechado. A figura da letra B é um contorno fechado. Esse contorno é formado por segmentos de reta e eles não se cruzam. Então a figura da letra B eu posso classificá-la como polígono. Letra C, eu tenho ali um contorno fechado, formado por segmentos de reta, porém, eles se cruzam. Então, essa figura da letra C não é um polígono. Letra D, é um contorno fechado, porém, não é formado por segmentos de reta. Então, não é polígono. Letra E, é um contorno fechado, porém, não é formado apenas por segmentos de reta. Tem uma partezinha ali que é curva, ó. Então, letra E também não é polígono. Letra F é um contorno fechado, formado por segmentos de reta e que não se cruzam. Então, letra F também é polígono. Então, a letra B e a letra F são polígonos. Só para a gente relembrar, vamos ver aqui também os elementos de um polígono. Eu tenho aqui um polígono ABCD e podemos destacar nesse polígono os seguintes elementos. 4 lados. Lembra que eu falei que o polígono ele é formado por segmentos de reta? Então, cada segmento de reta desse é um lado. Então, nesse polígono aí, nós temos 4 lados. Nós temos também 4 vértices. O que seria o vértice? Para eu formar um segmento de reta, eu preciso de 2 pontos. Esses pontos são os vértices do polígono. Então, no nosso caso, aí, nesse exemplo, nós temos 4 vértices. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Os segmentos de reta, quando se unem, né, formam entre si uma abertura. Está destacado de laranja ali. Essas aberturas, que são 4, são chamadas de ângulos internos. Então, eu tenho o ângulo DAB, ABC, BCD e CDA. E eu tenho também duas diagonais. Diagonais é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, está destacado em verde ali um segmento de reta que une o ponto A ao ponto C. São dois pontos, são dois vértices não consecutivos. E eu tenho um segmento de reta que une o ponto B ao ponto D. Então, eu tenho aqui duas diagonais. Os polígonos podem ser classificados de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. Então, tem um triângulo, tem um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono, octógono. E aí vocês podem observar o seguinte, o triângulo, por exemplo, tem 3 lados. Então, um polígono de 3 lados eu posso classificar, eu vou nomeá-lo como triângulo. Um polígono de 7 lados, eu vou nomeá-lo como heptágono. Então, vocês podem observar que os polígonos são classificados, são nomeados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Tenho mais uma tabela aqui com mais alguns nomes. Então, por exemplo, um polígono que tem 12 lados, 12 vértices e 12 ângulos internos,
é chamado de dodecágono. E aí vocês podem observar que num polígono, o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos são sempre o mesmo. Atenção! Um polígono que apresenta as medidas de todos os lados iguais é chamado de polígono regular. É uma definição que podemos precisar lá na frente. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo e todos os três lados desse triângulo medem a mesma medida, têm a mesma medida, eu posso classificar esse triângulo como triângulo regular. Agora, vamos falar das diagonais de um polígono. Num polígono, o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos é chamado de diagonal. Já falamos isso lá no início. Então, eu tenho aqui um polígono de 6 vértices, 6 lados, 6 ângulos internos. O polígono ABCDEF, 6 lados é um hexágono. E tem destacado ali de verde, né, as diagonais desse polígono, que são os segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos. Para eu calcular o número de diagonais, eu uso uma fórmula. Essa fórmula aqui. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Esse nzinho aí representa o número de lados do polígono. Então, sabendo o número de lados de um polígono, eu posso trocar o meu n por esse número e aí eu descubro a quantidade de diagonais que tem um polígono. Vamos praticar? Então, primeira questão, calcule o número de diagonais dos seguintes polígonos. Então, eu tenho um decágono, eneágono, decágono e dodecágono. E a questão 2, um quiliógono é um polígono de 1000 lados. Quantas diagonais, tem um quiliógono? Então, vamos resolver. Coloquei aqui a fórmula, e se eu for interpretar essa fórmula, é o seguinte. Eu vou seguir 3 passos. Primeiro passo, eu vou fazer o número de lados menos 3. Depois, o resultado que eu achei no passo 1 vezes o número de lados. E para finalizar, eu divido por 2. Então, um decágono ele possui 11 lados. Isso significa que o meu n é 11. Primeiro passo, 11 menos 3 igual a 8. Segundo passo, eu preciso pegar esse resultado e multiplicar pelo número de lados. Então, vai ser 8 vezes 11, que dá 88. E o terceiro passo, vou dividir esse resultado por 2, dá 44. Isso significa que um decágono possui 44 diagonais. Letra B. Quantas diagonais tem um eneágono? Esse polígono tem 9 lados. Então, primeiro passo, 9 menos 3 igual a 6. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelo número de lados. Então, 6 vezes 9, que dá 54. Agora, o terceiro passo é dividir esse resultado por 2. 54 dividido para 2 dá 27. Logo, o eneágono tem 27 diagonais. Letra C. Decágono. Esse polígono tem 10 lados. Então, eu vou fazer 10 menos 3 igual a 7. 7 vezes 10 igual a 70. 70 dividido para 2 dá 35. Logo, o decágono tem 35 diagonais. Estou seguindo os meus passos. Dodecágono. Eu vou fazer. O dodecágono possui 12 lados. 12 menos 3 igual a 9. 9 vezes 2, vezes 12, 108. 108 dividido para 2, 54. Logo, o dodecágono, que possui 12 lados, ele também possui 54 diagonais. Número 2, segunda questão. Um quiliógono é um polígono de 1000 lados. Quantas diagonais tem um quiliógono? Eu vou fazer. Esse polígono tem 1000 lados. Então, vou fazer 1000 menos 3, que dá 997. 997 vezes 1000 vai dar 997.000, dividido por 2, dá 498.500. Então, esse polígono possui essa quantidade de diagonais. Atenção! Você sabe qual polígono que não possui diagonais? É o triângulo. Se eu fizer o número de lados menos 3, vai dar 0.
0 vezes 3 dá 0. 0 dividido para 2 dá 0. Logo, o triângulo não possui diagonais. Eu fiz aqueles mesmos 3 passos para calcular o número de diagonais. Qual é o primeiro passo? Número de lados menos 3. Segundo passo é eu pegar esse resultado que eu achei e multiplicar pelo número de lados. E o terceiro passo é dividir por 2. Então, se eu seguir esses 3 passos, eu vou observar, eu vou achar, eu vou concluir que o triângulo ele não possui diagonais. Então, está aqui a figura, né? Se eu for observar a figura, também posso concluir isso. Porque se eu pegar o ponto A, qual é o outro ponto que não é consecutivo a ele? O B é consecutivo e o C é consecutivo. Então, eu não consigo traçar o ponto A com nenhum outro ponto que não seja consecutivo. E é isso. Por hoje é só. Até a próxima.